Olá, tudo bem? Eu sou Elson Mira, economista, professor da UESC e autor deste livro, Mudança Institucional e Reconversão Produtiva no Sul da Bahia, que é a minha pesquisa de doutorado. Esse livro ele tem uma importância fundamental na minha vida, não só por ser a tese, mas porque me trouxe respostas a questões que eu me debatia há vários anos, ali a partir do início dos anos 2000. Eu percebi claramente um choque entre a ideia que as pessoas têm da realidade econômica regional e aquilo que de fato vinha acontecendo, né? Que as pessoas imaginam que a economia como um todo continua em crise por conta da crise do cacau iniciada no fim dos anos 80, e essa crise perduraria ainda porque o cacau continua sendo a base da economia regional. Essas duas ideias são falsas, elas estão erradas. Eu demonstro no livro que o sul da Bahia, enquanto sistema econômico, ele conseguiu vencer a crise do cacau. O cacau não é mais a base econômica regional, e exatamente por isso que a gente vem tendo crescimento econômico real. A base econômica agora é comércio e principalmente serviços. Eu mostro no livro através de vários serviços, como serviços educacionais, serviços de saúde, turismo, como eles são indutores do crescimento econômico regional. Eu vou dar um exemplo para vocês perceberem o peso do setor de serviços aqui na região. No livro, eu publico um dado que, àquela época dele, a UESC ela tinha um orçamento equivalente a 68% do orçamento da Prefeitura de Ilhéus e 61% do orçamento da Prefeitura de Itabuna, para você ver o peso do serviço educacional aqui na região. Boa parte do orçamento da UESC é para pagar a folha de pagamento, portanto, gira aqui na região. E a gente não tem só a UESC, a gente tem a UFSB, a gente tem o IFBA, outras instituições públicas, como também instituições privadas, as faculdades particulares, escolas particulares, que no eixo Ilhéus e Itabuna principalmente têm uma importância fundamental para a economia, além de comércio, como por exemplo no caso de Itabuna. Para você ter uma ideia, já que a gente está falando de Itabuna, eu demonstro no meu livro que dos três setores da economia, o setor primário, que é a agropecuária, o setor secundário, que é a indústria, o setor terciário, que são os serviços, o que tem menor peso em Itabuna é exatamente o setor da agropecuária. Se você somar tudo de agricultura e pecuária que Itabuna produz, dá menos de 1% do seu produto interno bruto. Menos de 1% da economia de Itabuna é agropecuária. A maior parte da economia de Itabuna é setor de serviços. Mas você pode falar, mas Elson, a área rural de Itabuna é muito pequena. Vamos ver municípios que a área rural é maior. Por exemplo, o caso de Ilhéus. Você continua tendo uma proeminência do setor de serviços. Em toda a região sul da Bahia, dos três setores, o que menos contribui ao PIB é o setor primário. A indústria contribui um pouco mais, mas menos do que o setor de serviços e comércio, que é o principal, que é o setor terciário. Bom, qual é o grande problema? As pessoas têm uma ideia diferente do que está acontecendo na realidade. Eu demonstro no livro, além desses dados, que parte disso deve-se às instituições que ainda não perceberam, boa parte delas, essa nova realidade econômica. Não é que a gente tenha que esquecer do cacau. O cacau ele teve uma importância, ainda tem uma importância econômica, haja vista que é praticamente a única cultura que se produz aqui no entorno de Ilhéus e Itabuna. Mas em termos de indução da economia, o seu principal setor é o setor terciário, comércio e serviço. As instituições precisam incorporar isso para ajudar a este setor ainda a crescer mais ainda. Então a gente precisa ter uma noção real do que está acontecendo. É o que eu digo já no início do livro, quando eu me proponho a analisar esse assunto. Então eu destaco bem no prefácio dele que
Esse livro tenta contribuir para uma maior sinergia entre instituições e economia no sul da Bahia, respondendo aquelas minhas perguntas que eram seminais no início dos anos 2000 e que ganharam mais consistência ao longo do tempo. Dedica-se a demonstrar como a visão errada da realidade econômica regional coloca em lados opostos velhas instituições e a nova economia. Busca desconstruir muros. Então vamos juntos desconstruir esses muros. Eu te convido a conhecer essa obra para você perceber, inclusive no momento de dificuldade econômica que a região, como todo o país está passando, que é agora da pandemia, porque vai nos ajudar, inclusive, no soerguimento econômico que muito em breve a gente vai entrar. A gente vai vencer a pandemia e a gente precisa retomar o ritmo de atividade econômica e aí a gente precisa conhecer bem qual é a nossa economia. Então a gente está em quarentena, está com mais tempo em casa, dê um tempo no filme, dê um tempo na série. Te convido a ler esse livro para conhecer a economia de onde nós vivemos.